Você já percebeu como, de repente, o mundo inteiro voltou os olhos para o Oriente Médio? A cada nova manchete, ouvimos falar em acordos de paz, alianças históricas e promessas de estabilidade. Mas por trás desse cenário político, existe algo muito mais profundo. Algo que as antigas profecias já haviam revelado há milhares de anos. O vídeo de hoje vai te mostrar o que realmente está por trás dessa paz aparente. O que os líderes chamam de solução, as escrituras chamam de prenúncio da grande tribulação. Você vai entender como esses tratados, alianças e negociações cumprem passo a passo o que os profetas anunciaram e o que isso significa para você, sua fé e o futuro da humanidade. Você já sentiu que o mundo está mudando rápido demais? Que a sensação de incerteza, medo e confusão espiritual só aumenta? Então este vídeo é para você. Fique até o final e descubra como manter sua mente e seu coração firmes em meio à falsa paz que está prestes a dominar o planeta. Contexto histórico e geopolítico. O Oriente Médio sempre foi o coração pulsante das maiores tensões da humanidade. Uma terra onde o pó do deserto guarda segredos milenares e o vento que sopra sobre Jerusalém parece carregar o eco das profecias antigas. Desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, essa pequena faixa de terra tem atraído a atenção de impérios, religiões e líderes mundiais. Ali, onde três das maiores fés do planeta se cruzam, política e espiritualidade se entrelaçam em uma dança frágil e explosiva. Cada decisão diplomática, cada movimento militar, cada tratado assinado parece ressoar com o peso da eternidade. Desde os tempos bíblicos, o Oriente Médio é o palco onde o humano e o divino se encontram. Foi ali que Abraão ergueu o altar da promessa, que Moisés ouviu a voz de Deus no deserto, que Davi reinou e que Jesus caminhou. Nenhum outro território carrega tanta história, tanto sangue e tanto simbolismo. Quando olhamos para os conflitos modernos, não estamos apenas vendo disputas políticas, estamos presenciando o desenrolar de um enredo espiritual escrito há milênios. A criação do Estado de Israel, após quase 2000 anos de dispersão, foi um divisor de águas. Em um único dia, o povo judeu espalhado pelo mundo voltou a ter um lar, e com isso, o relógio profético começou a se mover novamente. O renascimento de Israel em 1948 não foi apenas um evento político. Foi o cumprimento direto das promessas de Deus, feitas pelos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. Posso eu fazer nascer e não gerar? Pergunta o Senhor em Isaías 66:9. A resposta é clara, ele cumpriu. O nascimento de uma nação em um só dia reacendeu a chama profética e despertou o mundo espiritual. Mas a partir desse renascimento, as guerras nunca cessaram. Em 1948, 1967 e 1973, Israel enfrentou batalhas que ameaçaram sua existência. A Guerra dos 6 Dias, em particular, mudou tudo. Jerusalém, a cidade santa, voltou ao controle de Israel. Esse evento foi mais do que militar, foi profético. Pois as Escrituras afirmam que Jerusalém seria novamente o centro das atenções antes do fim dos tempos. Desde então, cada olhar, cada acordo e cada conflito nessa cidade ecoa o som das trombetas espirituais do tempo do fim. Os acordos de paz começaram a surgir como tentativas humanas de controlar o incontrolável. O Acordo de Camp David, de 1978, trouxe Israel e Egito à mesa de negociações. Pela primeira vez, um país árabe reconhecia o Estado de Israel. O mundo celebrou, mas os olhos espirituais viam algo além. O cumprimento daquilo que o profeta Daniel chamou de aliança com muitos. Essa aliança parecia um triunfo diplomático, mas o preço foi alto. O Egito foi isolado por seus irmãos árabes e a tensão espiritual permaneceu como uma brasa encoberta sob as cinzas da política. Nos anos 90, veio o Acordo de Oslo,
que prometia reconciliação entre israelenses e palestinos. Esperava-se que esse tratado fosse o início de uma convivência pacífica. As manchetes falavam de esperança, de cooperação, de um novo amanhecer para a região. Mas bastou pouco tempo para que as feridas reabrissem. Explosões, atentados e um ciclo de desconfiança revelaram que a paz, construída sem alicerces espirituais, é como uma casa erguida sobre areia. Décadas se passaram, e em 2020 o mundo presenciou algo ainda mais surpreendente: os Acordos de Abraão. Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos apertaram as mãos sob holofotes, com sorrisos ensaiados e promessas de prosperidade. A mídia chamou de um novo capítulo de paz no Oriente Médio. Líderes discursaram sobre uma nova era, sobre cooperação e estabilidade. Mas os olhos espirituais viam algo mais. Uma rede de alianças se formando, conectando nações que por séculos viveram separadas por ódio e desconfiança. A profecia de Daniel: ele firmará uma aliança com muitos, parecia ganhar contornos contemporâneos, e o mundo vibrou com a notícia. Uma paz inédita. Mas uma pergunta ecoa: a quem essa paz realmente serve? A história mostra que os acordos mais celebrados são, muitas vezes, os que precedem grandes rupturas. Os profetas antigos advertiram que haveria um tempo em que a humanidade buscaria a paz a qualquer custo, e que esse desejo seria o instrumento do engano. A paz falsa não nasce do amor ao próximo, mas do medo da guerra. Não brota da fé, mas do cálculo político. Agora, o centro das atenções é a Arábia Saudita, guardiã dos lugares mais sagrados do Islã e voz influente no mundo árabe. Rumores de um possível tratado entre Riad e Jerusalém se espalham com força. Uma aproximação histórica mediada por potências ocidentais. Muitos acreditam que, se essa aliança acontecer, o Oriente Médio entrará em uma nova era de estabilidade. Mas os que conhecem as Escrituras sabem, quando o mundo clama por paz e segurança, o relógio de Deus marca um novo tempo, o tempo da revelação. Enquanto o Irã se mantém como antagonista, alimentando grupos radicais e desafiando o equilíbrio regional, as grandes potências globais observam e se movem nas sombras. O xadrez geopolítico está armado. Rússia, China e Estados Unidos disputam influência sobre a região, e cada passo carrega implicações que ultrapassam fronteiras. O petróleo, a energia, a religião, tudo se entrelaça em um jogo de poder que o mundo chama de política, mas que o céu define como profecia em andamento. E por trás dos tratados, há algo ainda mais profundo, uma mudança espiritual global. O discurso da unidade das religiões e da fraternidade humana cresce com força. Líderes religiosos se reúnem em cúpulas, assinando pactos de tolerância e inclusão espiritual. Tudo parece belo, harmonioso e pacífico. Mas para quem lê a Bíblia com discernimento, há um alerta. A unidade que ignora a verdade é o primeiro passo para o engano coletivo. O Apocalipse fala de uma Babilônia espiritual, uma religião global que unirá o mundo sob uma falsa sensação de paz e devoção. Um sistema que prepara o caminho para o governo do Anticristo. Esses movimentos não são coincidência, são o cumprimento visível de um roteiro invisível. A cada cúpula, a cada declaração de fraternidade, a cada bandeira hasteada em nome da paz, o palco da história se ilumina com a luz fria do cumprimento profético. Jerusalém, o epicentro espiritual do mundo, torna-se novamente a bússola dos tempos, e tudo o que acontece ao seu redor aponta para a aproximação de um momento decisivo. Enquanto as manchetes celebram o progresso e a diplomacia, o céu observa a preparação da cena final. O mundo acredita estar caminhando para um tempo de prosperidade e união, mas os profetas já advertiram: as nações se enfureceram, mas chegou a hora do teu juízo. Apocalipse 11, 18. O que o mundo chama de evolução, Deus chama de revelação.
O que a humanidade enxerga como paz, o Espírito revela como o prenúncio da prova final. E é aqui que o discernimento espiritual se torna vital. Porque o mesmo mundo que hoje exalta a paz política será o mesmo que amanhã perseguirá a fé verdadeira. A história se repete, impérios se erguem, alianças se formam, promessas são feitas e tudo converge para um só ponto: o confronto entre a verdade e o engano. Enquanto os líderes se reúnem e o mundo aplaude os tratados, os céus permanecem em silêncio, aguardando o toque da próxima trombeta. O palco está montado, os atores já foram escolhidos e as profecias antigas caminham silenciosamente para o seu clímax. Se você está sentindo o peso profético destes acontecimentos, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos para discernir os tempos. Isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas que precisam despertar espiritualmente. O mundo clama por segurança, mas ignora o sinal mais importante: o retorno iminente do Rei. O Oriente Médio, outrora um campo de guerra, agora se torna o centro do palco profético, onde a falsa paz será a cortina que encobre o início da grande tribulação. Profecias bíblicas conectadas. As Escrituras Sagradas não são um livro comum. Elas são o fio invisível que liga o passado, o presente e o futuro da humanidade. Cada profecia nelas contida é uma peça de um grande mosaico espiritual que, quando visto de longe, revela o plano soberano de Deus para toda a criação. Ao observarmos o Oriente Médio e as movimentações políticas e religiosas do nosso tempo, percebemos que essas peças começam a se encaixar de forma assustadoramente precisa, como se estivéssemos assistindo ao cumprimento literal de promessas antigas e advertências eternas. O apóstolo Paulo já havia anunciado em 1 Tessalonicenses 5:3, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Essas palavras ecoam hoje nas salas de conferência, nas reuniões diplomáticas e nos noticiários internacionais. Líderes mundiais falam de paz duradoura, reconciliação histórica e união entre povos, sem perceber que estão repetindo o exato vocabulário da profecia. Paulo não se referia apenas a um período de calmaria política. Ele falava de um engano global, de um momento em que a humanidade acreditaria ter conquistado estabilidade, mas estaria à beira da ruína espiritual. O profeta Daniel, séculos antes de Cristo, também recebeu uma revelação impressionante sobre esse tempo. Em Daniel 9:27 está escrito: e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse versículo é uma das chaves mais misteriosas e poderosas da escatologia bíblica. A semana profética representa 7 anos, um período que muitos estudiosos associam ao tempo da grande tribulação, o ápice da história humana antes do retorno glorioso de Cristo. A figura mencionada por Daniel, ele é identificada por inúmeros teólogos como o Anticristo, o governante mundial que surgirá com promessas de paz, ordem e prosperidade, mas cujo verdadeiro propósito será enganar as nações e se opor a Deus. Observe como o cenário atual parece preparar o caminho para esse personagem. O mundo, cansado de guerras, crises econômicas e divisões religiosas, clama por um líder capaz de unificar tudo. As instituições falham, os governos se fragmentam, e a esperança se volta para alguém que traga soluções globais. Esse é o ambiente perfeito para o surgimento de um salvador político. Alguém que, sob o disfarce de pacificador, assumirá o controle de uma humanidade faminta por estabilidade. Esse governante não virá com uma espada, mas com um sorriso e uma proposta de paz. Ele será carismático, influente e falará a linguagem da unidade. A economia mundial, já interligada por sistemas digitais, e a religião, enfraquecida pela busca de inclusão espiritual, se tornarão ferramentas em suas mãos.
Assim começa o reinado da falsa harmonia, a mesma paz enganosa que Paulo e Daniel anunciaram. Durante os primeiros 3 anos e meio dessa aliança profética, o mundo acreditará ter entrado em uma era de ouro. Israel desfrutará de segurança, os templos serão reconstruídos e uma aparente convivência entre religiões florescerá. Será o auge da ilusão. A humanidade celebrará o que chamará de paz global. Mas na metade desse período, o anticristo revelará sua verdadeira face. Ele romperá o pacto, profanará o templo em Jerusalém e exigirá adoração. É o que Jesus chamou em Mateus 24:15 de a abominação da desolação. Esse ato marcará o início da segunda metade da tribulação, um tempo de perseguição sem precedentes, onde a paz se transformará em terror e o engano dará lugar ao desespero. A falsa segurança ruirá como um castelo de areia diante da maré da verdade. Jesus, ao falar sobre os sinais do fim, advertiu: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Essas palavras não se limitam às guerras entre nações, mas abrangem também as batalhas invisíveis travadas nos bastidores espirituais. Hoje, há rumores de guerra em todas as áreas, política, ideológica, moral e espiritual. O conflito não é apenas entre exércitos, mas entre princípios, luz e trevas, verdade e engano, Cristo e o sistema anticrístico que já se ergue no mundo. E o mais impressionante, os sinais estão todos alinhados. A restauração de Israel em 1948 cumpriu literalmente o que os profetas haviam previsto, o renascimento de uma nação em um só dia. A retomada de Jerusalém em 1967 reacendeu o centro espiritual da profecia. Os acordos de Abraão, em 2020, cumpriram a frase "Ele firmará a aliança com muitos". E agora, as negociações envolvendo a Arábia Saudita e Israel parecem preparar o cenário para a consolidação de um sistema global que combina política, religião e economia. Exatamente o tripé descrito no Apocalipse 13, onde uma única autoridade controla o comércio e impõe um selo de submissão espiritual e econômica. Nada disso é coincidência. Cada evento é uma linha do roteiro profético sendo cumprida diante de nossos olhos. O que Daniel viu em visões, nós assistimos em transmissões ao vivo. O que João escreveu no Apocalipse, hoje é manchete diária. E é nesse ponto que surge o maior desafio espiritual, o discernimento. Porque o anticristo não virá em nome do mal, ele virá em nome da paz. Suas palavras soarão doces, seu discurso será convincente e sua agenda parecerá humanitária. Mas por trás dessa aparência brilhará o espírito do engano. Será uma paz sem arrependimento, uma fé sem cruz, uma religião sem verdade. O retrato perfeito da Babilônia espiritual que o Apocalipse descreve. As profecias não foram dadas para gerar medo, mas para gerar preparo. Jesus não disse tenham pavor, ele disse vigiai. Em tempos de confusão, o povo de Deus é chamado a ser farol. Enquanto o mundo se embriaga com promessas de estabilidade, os filhos da luz mantêm o coração desperto. A profecia é o mapa da fidelidade divina. Ela nos mostra que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece sair dele. As palavras de Cristo em João 16:33 ecoam como consolo e advertência. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim, haverá tribulação. Sim, haverá engano. Mas há uma promessa que o inimigo não pode apagar. A vitória final pertence ao Cordeiro. A profecia não é uma sentença de medo. É uma garantia de esperança para aqueles que perseveram. À medida que os acordos se multiplicam, que a diplomacia avança e que a religião global se forma sob o disfarce de tolerância, é essencial que a igreja desperte. As alianças políticas e espirituais, que hoje parecem progresso, podem, na verdade, ser os primeiros passos rumo ao cenário descrito em Apocalipse 17, o sistema global que dominará o mundo antes da volta de Cristo.
E tudo começa com um único engano: a paz falsa. Enquanto os líderes do mundo se reúnem em cúpulas para assinar pactos e selar compromissos, o céu observa e registra. As trombetas do Apocalipse ainda não soaram, mas o silêncio que as antecede já ecoa entre as nações. O profeta Abacuque escreveu: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Cada profecia cumpre seu ciclo no tempo exato. Nenhuma delas falhará. E nós, geração que presencia o cumprimento dos sinais, somos chamados não para temer, mas para entender. O que para o mundo é coincidência, para o povo de Deus é confirmação. Engajamento. Se você está acompanhando esta mensagem até aqui, escreva nos comentários: eu escolho vigiar, não temer. Isso fortalece a fé e ajuda o vídeo a alcançar mais vidas, desperta espiritualmente. As profecias se cumprem diante de nós. O palco está montado. O relógio celestial continua girando. E enquanto o mundo celebra acordos e alianças, o céu aguarda o soar da trombeta final. O significado espiritual da paz falsa. A paz que o mundo oferece é uma miragem no deserto, bela à distância, mas vazia quando se tenta tocá-la. Ela é o reflexo de uma humanidade sedenta por estabilidade, mas desconectada da fonte verdadeira da vida. Assim como as nações assinam tratados e alianças para mascarar suas feridas, muitos corações também tentam esconder o caos interior com sorrisos, conquistas e aparências. Essa é a essência da paz falsa. Uma calmaria superficial que disfarça tempestades espirituais que ainda não cessaram. Vivemos em uma geração que confunde silêncio com paz, conforto com propósito e ausência de guerra com equilíbrio. Mas a Bíblia revela uma verdade profunda. O inimigo não precisa destruir o homem para derrotá-lo, basta fazê-lo dormir espiritualmente. E o sono mais perigoso é aquele embalado pela sensação de segurança. O diabo não vem apenas com o rugido da ameaça, mas com o sussurro da acomodação. Ele sabe que uma alma inquieta busca a Deus, mas uma alma em paz com o mundo esquece de orar. Essa falsa paz é sutil. Ela veste a roupa da prosperidade, fala com a voz da razão e se apresenta como harmonia. É uma tranquilidade artificial que anestesia o discernimento espiritual. O inimigo não oferece conflito, oferece conforto. Não impõe o caos, oferece distração. E é justamente nesse estado de torpor espiritual que muitos perdem o foco do propósito divino e se tornam vulneráveis ao engano. O profeta Jeremias já denunciava esse tipo de ilusão ao dizer: eles tratam a ferida do meu povo como se fosse leve, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. A humanidade continua repetindo esse erro. Vivemos um tempo em que a sociedade chama o mal de bem, o erro de opinião, o pecado de escolha. E nesse cenário, o inimigo se disfarça de luz, oferecendo uma paz que não exige arrependimento, uma fé sem cruz, uma espiritualidade sem santidade. É uma paz vendida em embalagens bonitas, mas cujo conteúdo é vazio de Deus. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio aos problemas. Jesus foi claro ao dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Note as palavras, não como o mundo a dá. Cristo distingue entre duas naturezas de paz, a verdadeira e a falsa. A primeira nasce do espírito e transforma o coração. A segunda nasce do ego e apenas mascara o vazio. Uma conduz à liberdade, a outra à escravidão disfarçada de estabilidade. A paz do mundo é negociável, depende de circunstâncias favoráveis, da economia, da saúde, do humor das pessoas. Mas a paz de Deus é inabalável. Ela permanece mesmo quando tudo desmorona. A paz mundana é emoção, a divina é convicção. Uma vive do que acontece,
A outra vive de quem habita, e é exatamente por isso que o inimigo trabalha para substituir uma pela outra. Ele quer oferecer uma imitação espiritual que pareça sagrada, mas que carece da presença de Deus. Essa é a paz falsa que domina os corações e prepara o mundo para o engano do anticristo, uma espiritualidade sem transformação, uma religião sem arrependimento e uma fé sem cruz. Hoje, muitos buscam paz em lugares onde ela nunca poderá ser encontrada, no dinheiro, nas conquistas, nas promessas humanas. As pessoas acumulam bens, mas não encontram descanso. Viajam o mundo, mas continuam vazias. Constroem impérios, mas dormem inquietas. Porque a alma foi criada para encontrar repouso apenas em Deus. Como disse Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa é a raiz da falsa paz, o homem tentando substituir o Criador pelas suas próprias criações, tentando encontrar sentido em algo que não respira, tentando ouvir respostas em vozes que não salvam. O mundo promete equilíbrio, mas entrega ansiedade. Promete harmonia, mas gera confusão. Promete liberdade, mas oferece prisões douradas, onde a alma se acostuma à mediocridade espiritual. O verdadeiro campo de batalha hoje não está nas fronteiras das nações, mas no interior do coração humano. É dentro de cada um que se decide entre a paz divina e a paz falsa, entre confiar em Deus ou confiar nas aparências, entre viver desperto ou viver adormecido. E é nesse ponto que o Espírito Santo fala em silêncio. Não busques a paz que o mundo te oferece. Busca-me e eu te darei descanso. A paz de Deus é diferente porque exige entrega. Exige que o homem abandone seus ídolos e descanse em algo que não pode ser comprado. A falsa paz é fácil, basta conformar-se com o sistema. A verdadeira exige coragem. É preciso nadar contra a corrente. O engano espiritual dos últimos dias não virá apenas através da violência, mas através da tranquilidade aparente. O inimigo quer um mundo que pareça em paz para desarmar os vigilantes. Ele não quer revoltas, quer adormecimento. Ele prefere igrejas silenciosas, cristãos distraídos e corações satisfeitos com o superficial. Assim, quando a tempestade espiritual se levantar, poucos estarão preparados, mas há um remanescente, homens e mulheres que discernem o tempo e recusam o conforto da ilusão. Gente que entende que o chamado de Cristo é mais profundo do que um discurso de autoajuda. O Evangelho não promete ausência de dor, mas presença de propósito. E quem caminha com Cristo descobre uma paz que o mundo não entende. Uma serenidade que permanece mesmo quando o vento uiva e as ondas se levantam. O apóstolo Paulo escreveu de dentro de uma prisão. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Paulo não estava em um palácio, mas em correntes, e ainda assim falava de paz. Isso nos mostra que a verdadeira paz não depende de circunstâncias externas, mas de uma fortaleza interior sustentada pela fé. Vivemos o tempo da confusão global e, junto com ela, a era das ilusões espirituais. O mundo fala em harmonia, mas caminha para a idolatria do sistema. Governos clamam por união, mas afastam Deus de suas leis. Igrejas buscam relevância, mas esquecem a essência. É a paz falsa vestida de modernidade espiritual, uma calmaria que precede a tempestade profética. Mas ainda há esperança. Porque o mesmo Cristo que alertou sobre os falsos profetas também prometeu libertar os que permanecessem firmes. A voz do Espírito ainda sussurra aos que querem ouvir. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Sai da ilusão, sai da anestesia, sai da paz falsa que o mundo oferece. Se esta mensagem está despertando o seu espírito, escreva nos comentários: eu escolho a paz de Cristo, não a do mundo. Essa declaração fortalece a fé e ajuda outros a encontrarem discernimento espiritual.
o mundo continuará buscando uma paz que nunca encontrará. Mas aqueles que andam com Cristo carregam dentro de si uma paz que o mundo jamais poderá roubar. Essa paz, firme, verdadeira e eterna, que nos prepara para resistir à tempestade que vem. E quando a falsa paz for revelada pelo fogo da tribulação, somente aqueles firmados na rocha permanecerão de pé. Porque a verdadeira paz não se abala com o caos, ela floresce em meio a ele. Alerta e chamado à vigilância, vivemos o tempo do silêncio antes da tempestade. Um período em que o mal não mais se esconde nas sombras, mas se disfarça de luz. As profecias antigas não falam mais do futuro, elas descrevem o presente. O relógio de Deus está marcando os minutos finais da história humana como a conhecemos. E os sinais estão por toda parte. Guerras, fome, corrupção, decadência moral e espiritualidade diluída. A humanidade está anestesiada por um falso sentimento de normalidade. Enquanto o mundo espiritual se agita intensamente, Jesus advertiu: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem. Mateus 24:42. Essas palavras não são um conselho, são uma ordem divina. Vigiar não é viver com medo, é viver desperto. É enxergar além do que os olhos naturais podem ver. É perceber o invisível, discernir o tempo, reconhecer o movimento espiritual por trás das aparências políticas. E é justamente isso que o inimigo tenta apagar: o senso de vigilância espiritual. Ele sabe que o povo desperto é perigoso, porque quem enxerga não se engana. Hoje, milhões vivem distraídos, mergulhados em rotinas, redes sociais, entretenimento e preocupações mundanas. As pessoas estão tão ocupadas sobrevivendo que se esqueceram de viver espiritualmente. O inimigo descobriu que a distração é a arma mais eficaz para adormecer os guardiões da fé. Não é mais necessário perseguir com fogo e espada, basta oferecer conforto e distração. Enquanto a alma se satisfaz com o superficial, o espírito vai enfraquecendo, os sinais se intensificam, as nações se preparam para guerras que não compreendem, os valores se invertem e a verdade é ridicularizada. O que antes era visto como pecado agora é exaltado como liberdade. O que antes era santo agora é chamado de ultrapassado. A humanidade está trocando a luz pela penumbra e o discernimento pela opinião. É o cumprimento de Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Mas no meio desse caos há um chamado, o chamado à vigilância. A Bíblia diz que o mundo estará como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, negociando, até que o dilúvio veio e os levou a todos. Da mesma forma, os últimos dias serão marcados por uma aparente normalidade, uma rotina tranquila que esconderá o prelúdio do juízo. Jesus não virá quando o mundo estiver em guerra, mas quando o mundo estiver distraído. Ser vigilante é ser diferente. É não se conformar com o sistema. É escolher estar acordado quando todos dormem. É observar as notícias e enxergar nelas não apenas fatos, mas cumprimentos de profecias. É ver o que está por trás da cortina, o movimento espiritual que prepara o cenário para a grande tribulação. E essa vigilância começa dentro de nós, porque antes de vigiar o mundo, precisamos vigiar o coração. Muitos estão atentos aos sinais externos, mas negligenciam os internos. O orgulho, a vaidade, a falta de perdão e o amor esfriando são sinais tão graves quanto as guerras e os terremotos. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24:12. E é esse congelamento interior que o inimigo mais deseja. Uma igreja sem amor é uma igreja sem fogo. Um cristão sem vigilância é uma sentinela sem lâmpada. É por isso que o Espírito Santo ainda clama: acorda, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. A vigilância é o despertar da alma para o propósito.
É olhar o caos e enxergar oportunidade de fé. É ver as trevas e decidir ser luz. É compreender que o tempo da neutralidade acabou, ou se está firme em Cristo, ou se é levado pela corrente do mundo. O inimigo trabalha com sutilezas. Ele não chega dizendo, negue sua fé. Ele apenas sussurra, amanhã você ora. E assim, pouco a pouco, o fogo vai se apagando. A fé não se perde de uma vez, ela se adormece. O perigo não está em cair, mas em se acostumar com o chão. Vigiar é permanecer sensível à voz de Deus quando o barulho do mundo tenta abafar o som do Espírito. É cultivar discernimento em meio às vozes da confusão. É reconhecer que, embora as nações se movam por interesses políticos, há uma mão divina guiando a história. Nada escapa ao controle do Altíssimo. Cada crise, cada conflito e cada aliança cumprem um propósito maior: preparar o palco para a volta do Rei. Mas antes da volta de Cristo, virá o tempo do engano total. A humanidade aceitará líderes que falam de paz, mas que negam a verdade. A fé será trocada por tolerância sem princípios. O Evangelho será diluído até se tornar irreconhecível. E quando a mentira se tornar mais aceitável que a verdade, então saberemos que estamos no limiar do cumprimento total da profecia. E é exatamente nesse ponto que surge o chamado. Vigiar é resistir. Vigiar é permanecer. Vigiar é guardar a fé quando o mundo a ridiculariza. O Espírito de Deus está levantando uma geração de sentinelas espirituais. Homens e mulheres que não dormem diante da apostasia, que não se calam diante da injustiça, que mantêm o óleo da unção aceso mesmo quando as lâmpadas do mundo se apagam. Essa é a geração de Noé dos nossos dias, a geração que constrói a arca da fé enquanto todos zombam, mas que será preservada pela obediência. Se esta mensagem está despertando algo dentro de você, declare nos comentários: eu escolho permanecer vigilante até o fim. Essa frase é um ato de fé e ajuda a mensagem a alcançar outras almas que precisam acordar espiritualmente. O tempo da indecisão acabou. E batalha já não é mais entre ideologias, mas entre reinos. O reino de Deus e o sistema do mundo estão em rota de colisão. E cada um de nós precisa decidir a quem servirá. Jesus foi direto: quem não está comigo está contra mim. Mateus 12:30. Não é hora de medo, é hora de preparo. O medo paralisa, mas o preparo desperta. O medo olha para o caos, o preparo olha para a promessa. Quem vigia não teme o futuro, porque já está firme na rocha. A vigilância é o último chamado antes da revelação. Cada abalo no mundo é uma trombeta chamando os filhos de Deus à posição. Cada crise é um lembrete de que o tempo é curto. Cada notícia é uma peça do plano divino se encaixando. E quem tem discernimento sabe, não é o fim do mundo, é o início do cumprimento das promessas. Sim, o mundo caminha para a grande tribulação, mas também caminha para a grande revelação. O mesmo Cristo que foi rejeitado virá em glória, e cada olho o verá. E nesse dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, permaneça firme. Vigiar é amar, esperar é confiar, preparar-se é obedecer. Não deixe o fogo se apagar. Reacenda o altar da fé, fortaleça o espírito e permaneça desperto, porque a qualquer momento o céu pode se abrir. E quando isso acontecer, que o Filho do Homem nos encontre em pé, com as lâmpadas acesas e o coração ardendo, não com medo, mas com esperança. Porque o vigilante não teme o som da trombeta, ele o aguarda. A história do mundo chega ao limiar do seu capítulo mais decisivo. As nações se movem como peças em um tabuleiro celestial, cumprindo o roteiro que os profetas já escreveram há milhares de anos. O homem acredita controlar o destino, mas é o plano divino que conduz cada passo, cada queda, cada aparente vitória. O som das trombetas ainda não ecoou plenamente, mas o vento que antecede o toque já sopra entre nós. E quem tem sensibilidade espiritual sente que algo profundo está prestes a acontecer. Os acordos políticos,
As alianças estratégicas e os discursos sobre paz e prosperidade são apenas sombras projetadas por uma luz muito mais antiga. O mundo aplaude o que acredita ser evolução, mas o céu vê o cumprimento da revelação. Os homens erguem tratados, constroem muros, assinam pactos, mas o verdadeiro campo de batalha está no invisível, onde forças espirituais moldam o futuro da Terra. A paz falsa é o reflexo de um coração humano que busca consolo sem arrependimento, estabilidade sem fé e conforto sem verdade. É o cântico suave que embala a humanidade no sono da ilusão. Mas enquanto os poderosos celebram, o Espírito de Deus sussurra aos vigilantes: permaneçam firmes, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. E no meio desse cenário profético, o Espírito Santo chama os que ainda têm ouvidos para ouvir. É hora de despertar do torpor espiritual, de reconstruir o altar interior e de reacender a chama da fé, porque o tempo da neutralidade terminou. Estamos diante da convergência entre o visível e o invisível, entre a promessa e o juízo, entre a esperança e a revelação final. O que hoje parece controle é apenas aparência. O que parece harmonia é apenas o silêncio antes da tempestade. A humanidade acredita ter alcançado equilíbrio, mas perdeu o centro. Enquanto o mundo se ilude com discursos de união, o céu observa a preparação do último ato. A palavra de Deus está se cumprindo com precisão divina e os sinais não são apenas políticos, são espirituais, são eternos. São trombetas que soam dentro da consciência de quem está desperto. E se você chegou até aqui, é porque há algo em seu espírito que anseia por discernir os tempos. Então não pare agora. Assista também ao vídeo História de Gaza e o Apocalipse Bíblico, o que está prestes a acontecer no Oriente Médio. Um mergulho ainda mais profundo nas profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Lá você entenderá como cada evento atual se conecta ao grande plano profético revelado nas Escrituras. Clique no vídeo sugerido ao final e continue essa jornada espiritual com olhos abertos e coração desperto. Sim, o palco está preparado, as cortinas se movem e a eternidade aguarda o som da última trombeta. Em breve, o mundo verá o que os profetas desejaram ver. Em breve, o rei voltará. Não mais como o cordeiro que foi morto, mas como o leão de Judá que reinará para sempre. A humanidade pode negar, zombar ou ignorar, mas não poderá impedir, porque o céu não depende da aprovação da terra para cumprir seu propósito. A cada novo acordo, a cada nova aliança, a cada nova promessa de paz, a profecia de Daniel ecoa. Ele firmará uma aliança com muitos. O relógio profético não para. O plano de Deus não atrasa e, nesse instante, uma pergunta paira sobre todos os corações. Quando o mundo clamar por paz, onde estará a sua confiança? Porque a verdadeira paz não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Cristo que venceu o tempo, o pecado e a morte. Ele é a âncora que sustenta o barco em meio à tempestade. Ele é o refúgio quando as nações se abalarem. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo, o meio e o fim. Agora é o tempo de olhar para o alto, de erguer os olhos para além das manchetes e encontrar esperança no invisível. O coração que confia em Deus não teme o caos, porque sabe que o caos é apenas o prelúdio da ordem eterna. A fé não é uma fuga, é a coragem de permanecer firme quando tudo parece desmoronar e quando os ventos do engano soprarem com mais força. Quando o mundo parecer ter encontrado finalmente a paz, lembre-se, a verdadeira paz só pode ser encontrada em Cristo. Tudo o mais é miragem, tudo o mais é ilusão. O Espírito de Deus está chamando os fiéis a permanecerem de pé, com as lâmpadas acesas e os corações purificados. Porque o tempo da colheita está chegando, e o noivo virá em glória para buscar aqueles que o esperam com vigilância e amor. Vamos orar. Senhor, abre nossos olhos para enxergarmos além das aparências.
Dá-nos discernimento para não nos perdermos no engano. Coragem para permanecermos firmes quando tudo balançar. E fé para confiar em Ti, mesmo quando o mundo se dissolver em promessas vazias. Que o Teu Espírito Santo seja nosso guia, nossa força e nossa verdadeira paz. Guarda-nos de todo engano e sustenta-nos até o fim. Livra-nos da distração, desperta-nos do sono e faz-nos vigiar com o coração em chamas. Quando as trombetas soarem e o céu se abrir, que sejamos achados fiéis, com o olhar no alto e o coração firmado em Ti, o Príncipe da Paz. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Curta o vídeo e compartilhe com quem precisa entender os sinais dos tempos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê sabedoria para discernir e fé para resistir. E que a paz que o mundo não pode oferecer encha o seu coração hoje e sempre, porque o relógio profético continua em movimento. Mas quem confia em Deus nunca será pego de surpresa, porque vive desperto, em paz e preparado para a eternidade.